Na obra de Varnhagen, é possível ainda identificar orientações ideológicas que nas décadas seguintes nortearão a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, como a necessidade e previsão de branqueamento da população brasileira e a ideia de construção de uma democracia racial. Evidentemente, sob o manto da supremacia branca, uma vez que, para ele, as origens aborígenes e primitivas deveriam ser apagadas para o bem da nação. O seu trabalho também, a sua obra também, é um bom exemplo daquilo que nós chamamos de história factual e laudatória, priorizando datas e ações político-administrativas da corte, da igreja, de homens notáveis que são sempre adjetivados como grandiosos, beneméritos, ilustres, justos, etc. Então é uma história escrita evidentemente a partir de um olhar conservador, de um olhar eurocêntrico e de um olhar já extremamente racista, tanto em relação aos indígenas quanto em relação aos negros. Essa obra, portanto, ela é fundamental, ela é importante, ela é definitiva, ela é paradigmática para estabelecer o lugar de negros, indígenas e brancos na nossa sociedade. O branco era o herói civilizador, o benemérito, o cristão que vinha aqui para salvar os selvagens. O indígena era o selvagem que precisaria ser superado e o negro selvagem que precisaria também ser superado. Outros autores fazem uma divisão bastante curiosa, que apresenta os indígenas como o bom selvagem e os negros como o mau selvagem. Ambos são selvagens, mas existe o bom selvagem que poderia ser catequizado, se transformado num bom cristão, graças à ação dos evangelizadores, e o mal selvagem, que era um caso perdido, que eram os negros, porque, segundo o pensamento deles, eram herdeiros da maldição de Cã, e também o darwinismo social explicava qual era a posição deles na hierarquia entre as chamadas raças. Este pensamento, quero reforçar muito, ele estava em harmonia com a construção ideológica europeia. Não era um pensamento só daqui, ao contrário, era um pensamento importado. Então, na Europa, e aí nós já estamos falando do século XIX, com a ascensão de Inglaterra e França, com a plena Revolução Industrial, este pensamento hierarquizador das etnias, que eles chamavam de raças, já estava muito presente. E a ideia de que os europeus estavam exercendo um papel civilizador, um papel de salvação daquelas almas, um papel de contribuir com a evolução daquelas pessoas, ele era muito importante. Para ilustrar esse pensamento europeu, eu queria citar um autor, que é um poeta inglês chamado Rudyard Kipling. O Kipling ele foi autor de um chamado Livro da Selva, que foi publicado em 1894, que conta aquela famosa história de Mowgli, um menino lobo, que depois foi transformado em filme. Este livro inspirou Baden-Powell a criar o escotismo, que é o criador lá desse movimento chamado escotismo. Powell, por sua vez, foi sócio e companheiro de armas de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes foi um mercenário inglês que conseguiu um poder tão grande no continente africano, invadiu o continente africano com seu exército particular, matou milhares de pessoas, promoveu as piores barbaridades e conseguiu ocupar um território e criou um país para ele. E esse país ele colocou o nome de Rodésia em homenagem a ele mesmo, Cecil Rhodes. Muito bem, os africanos desse país declararam a independência do Reino Unido em 1965 e em 1980 mudaram o nome para Zimbábue. Estou falando isso de Cecil Rhodes, foge um pouquinho, porque não estamos falando de história africana, mas só para ilustrar quem eram os amigos desse Rudyard Kipling, né?
com quem ele convivia e o que faziam as pessoas com quem ele convivia, para apresentar para vocês um pouco o pensamento dessa gente, como é que eles se viam na sua ação, tanto no continente africano quanto aqui no continente americano. Kipling escreveu um poema que ficou muito conhecido na época, que recebeu o que tinha o nome de O Fardo do Homem Branco. Nesse poema ele procura afirmar que o papel positivo dos europeus no continente africano e que a ação dos europeus no continente africano era um fardo que eles carregavam para levar aqueles selvagens até a civilização. Um fragmento desse poema eu queria repetir para vocês aqui, porque me parece bastante interessante, que diz o seguinte: tomai o fardo do homem branco, envia teus melhores filhos, vão, condene seus filhos a exílio, para servir aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos. Seus cativos, servos obstinados, metade demônio, metade criança. Ou seja, para esse pensador, para este grande poeta e ficcionista europeu, que contribuía para criar no imaginário europeu, né, o papel de cada um dentro da civilização, para ele os africanos eram metade demônio, metade criança. Se eram metade criança, eles deveriam ser educados. Não essa educação plural, inclusiva, que nós, professores e professoras, defendemos hoje, mas a educação da autoridade, ou seja, impor a cultura europeia, impor a religião europeia, impor os valores europeus, a ética, a moral europeia para aqueles africanos que, na concepção deles, são metade criança. Contudo, para eles, esses africanos também são metade demônio. E se são metade demônio, justifica qualquer barbaridade que se faça com essas pessoas, uma vez que eles são metade demônio, e o demônio é o inimigo da humanidade. Então, este pensamento que pavimentou essa estrutura de sociedade, essa forma de organizar a sociedade, ele estava presente em Kipling, um inglês, e que, por sua vez, disseminava esse pensamento entre os demais ingleses e entre a Europa, e ele estava presente nas classes dominantes descendentes de europeus aqui no Brasil, e que bebiam nessas fontes, até porque 90% da sua cultura ou mais era eurocêntrica. Então eram esses indivíduos, esses elaboradores teóricos que também eram literatos e que faziam a cabeça da classe dominante. Então esse pensamento vai se construindo, depois vai se materializando, e esse pensamento que vai determinando qual é o lugar do negro, qual é o lugar do indígena. Porque eles são selvagens, eles são metade demônio, metade criança, eles são atrasados, insubmissos. Então todo esse pensamento vai sendo construído e vai determinando o lugar de negros, brancos e indígenas dentro dessa sociedade. Como o pensamento determina o lugar dentro da sociedade, mas quem tem o poder econômico e o poder político são evidentemente os brancos, eles vão impor que os demais fiquem em determinados espaços que entende que é o seu espaço legítimo, né? Então o negro tem que ficar na senzala, o indígena tem que ser aculturado à força e também escravizado e depois tratado como menos humano. Enfim, vai determinando os espaços que essas pessoas vão ocupar. Para irmos concluindo, existe ainda um outro autor que aí já existe um outro salto, um outro tipo de elaboração, que não rompe com aquelas elaborações a que eu me referi, mas com um olhar um pouco diferenciado, e que é, na verdade, o primeiro brasileiro de fato, né, legítimo a escrever a história do Brasil,
que é o João Capistrano Honório de Abreu, né? Capistrano de Abreu, que bem falado, conhecido, conheço escolas com o nome de Capistrano de Abreu. A sua obra é caracterizada por uma vigorosa investigação das fontes, por uma visão crítica dos fatos históricos, sendo que suas pesquisas fazem contraponto a Varhagen. Estudou as primeiras letras, né, chamadas primeiras letras naquela época, em diversas escolas cearenses, cursou Humanidade no Recife e fundou em Fortaleza, em 1872, a Academia Francesa, onde se promoviam debates e atividades culturais de orientação progressista e anticlerical, certamente influenciado pela Revolução Francesa, pelos iluministas. Lecionou História do Brasil no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e lá defendeu a tese com o título O Descobrimento do Brasil e seu Desenvolvimento no Século XVI. Seu foco de estudo é a história colonial do Brasil e dava grande importância para temas como conceitos de clima, terra e raça, e não se afastando, todavia, do olhar dos colonizadores acerca dos trópicos. Capistrano de Abreu, então, inaugura um outro momento, que é uma interpretação que não rompe totalmente com as interpretações anteriores, mas apresenta um olhar um pouco diferenciado. Mas o que nos interessa, porque nós estamos falando da história do negro, o lugar do negro e da negra na história e na sociologia, é que ele insiste naquele pensamento de questão de raça. Ele continua na mesma linha daquele pensamento da importância da raça. E fala também da questão de clima, fala da questão da fauna e da flora do Brasil, mas a questão do Brasil como resultado da construção de raças diferenciadas, cada uma com as suas características, está presente no pensamento do Capistrano de Abreu também. Era o que nós tínhamos para hoje. Até a próxima aula. Muito obrigado.